parar, você volta para o início. Você não consegue prosseguir. Então, a vida cristã é movimento. Você precisa estar em movimento. Como andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Então, continue estudando, continue crescendo. E nós aqui do Ministério de Ensino da Igreja Nova Vida, estamos aqui para te dar esse suporte e esse apoio para o crescimento da sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, orarmos ao Senhor, pedimos que Ele nos leve ao pleno conhecimento da verdade que Ele quer revelar a cada um de nós, através dessa palavra que vai ser ministrada nesta noite. Querido e amado Deus, nesta noite nós entregamos a Ti a nossa vida, o nosso coração, nos rendemos a Ti, porque não reconhecemos nos céus e na terra outro Deus além de Ti. Só o Senhor é grande e poderoso, capaz de entender as nossas fraquezas e fragilidades, e mesmo assim, nos amar com todo o seu amor, enviando Cristo Jesus, o nosso Senhor, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado por este grande amor, que nos amou, e nos revela a Tua vontade, o oculto escondido, para que nós possamos crescer na Tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Deixa eu pegar o amigo aqui. Enquanto isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 14. Só para nós introduzirmos esta mensagem sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem, mas justiça, paz e alegria onde? No Espírito Santo. O reino de Deus não é material, não é físico. O reino de Deus não são coisas passageiras. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então nós precisamos entender que o reino de Deus, ele excede esse tempo em que nós vivemos, esse mundo em que nós vivemos, esse mundo em que nós estamos. O reino de Deus, ele é invisível, ele está em nós. Então o reino de Deus, ele está no meio de nós, ele está em nós. Então nós precisamos entender que as coisas aparentes, estruturas como nós construímos aqui para nos abrigarmos, para nos reunirmos, isso não é o reino de Deus, isso é um santuário, isso é um espaço, isso é um templo. Igreja sou eu, igreja é você. Nós somos a igreja de Cristo. O prédio não é a igreja de Cristo. É, na verdade, um local de reunião. Porque a igreja, a função da igreja, a eclésia, é aqueles que são chamados para fora, não aqueles que são chamados para se reunir numa congregação. Nós temos uma função, e a nossa função é fazer com que outros conheçam o Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma que nós conhecemos a Ele e fomos alcançados pela sua maravilhosa graça, precisamos fazer que outros também o conheçam e sejam participantes da graça salvadora dele. Então a nossa função no reino de Deus, como servos de Deus, é divulgar este reino, para que novos súditos, para que novos filhos sejam participantes deste reino. Então o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É aquilo que nos mantém, é aquilo que nos fortalece. E a justiça de Deus é que todos conheçam ao Senhor. Esta é a justiça de Deus que permanece e precisa acontecer através de cada um de nós, através do nosso testemunho de vida. É assim que nós pregamos da melhor forma o Evangelho, que todos vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Então o apóstolo ele vai dizer aí para nós, e aí eu tenho algumas perguntas aqui para nós entendermos mais a respeito do reino de Deus. Essa é a segunda vez que eu prego a respeito desse assunto. E aí a resposta nossa é: quando começou o reino de Deus? Outro dia eu falava dos últimos dias, e a Bíblia responde quando começou os últimos dias. E aí, quando é que começa o reino de Deus? A Bíblia também nos responde, Jesus nos responde. Lá em Lucas 16, 16, diz assim:
A lei e os profetas duraram até João. Desse tempo, o evangelho do reino vem sendo anunciado, e todos que se esforçam para entrar nele. Então, olha só, quando é que começou o reino de Deus? O texto está respondendo. Até a época de João Batista, o que prevalecia? Era a lei e os profetas. Quando João Batista começou a anunciar no deserto uma nova mensagem, uma mensagem de transformação, ali começa a ser implantado o reino de Deus. O reino de Deus passa a ser anunciado. Então João, ele é o precursor do reino de Deus, da mensagem do reino de Deus. Um dos grandes personagens é aquele que vem preparar o caminho do Senhor, a voz que clama no deserto. João Batista estava num lugar aonde é um lugar de morte. O deserto é um lugar de passagem, mas é um lugar de morte, aonde as coisas não florescem, aonde a água é escassa. Mas a mensagem de João Batista é uma mensagem de vida, mesmo estando num lugar de morte. E aí, ele começa a pregar. Mas qual é essa mensagem que João prega? É a mensagem que você vir para o evangelho e você vai ficar rico? É essa a mensagem que ele pregava? Se você vir, você vai ter um carro zero? É essa a mensagem que ele pregava? Se você pregar, você vai ter uma casa de campo, uma casa de praia, você vai ser próspero, você vai ser milionário, você vai ser cabeça, você não vai ser cauda. Era essa a mensagem que João pregava? Era essa a preocupação de João Batista com o reino de Deus? Não. Isso é um outro evangelho, gente. O evangelho de Cristo é esse que João pregava, porque Jesus dá testemunho dele. Diz que a partir de João, o evangelho do reino passa a ser anunciado. E aí o que João Batista anunciava? Marcos 1:15 diz assim: Ele quem? João Batista, dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então, qual é a mensagem do reino de Deus? Arrependimento. Evangelho, a boa nova de Deus. A boa notícia é que Deus decidiu mandar para mim e para você, enviar para mim e para você, que Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, decidiu nos amar, embora sendo cada um de nós ainda pecadores. Esse é o evangelho, esta é a mensagem do evangelho. Precisa haver uma mudança. Arrependimento é conversão. E o que é conversão? Não é refrigerante, gente. Quem é mais antigo aí, refrigerante é conversão. Não é isso não. Na verdade, refrigerante era convenção. Mas não é isso não. Também não é refrigerante, não é nada disso. O que é conversão, gente? Quem dirige aqui? Quem é motorista, gente? Pode levantar a mão. O que é uma conversão? Conversão é mudança de direção, é um retorno. Isso é conversão, isso é arrependimento. Eu estou indo no sentido do mundo, o mundo está me levando. Prostituição, adultério, roubo, uma série de fatores. Quando eu me converto, eu tenho que vir na contramão disso tudo. Então a conversão faz com que eu me choque com a realidade deste mundo. Se a mensagem deste mundo é uma, eu tenho que me chocar com essa mensagem. Eu tenho que ir na contramão. Se eu começo a ir na mão do mundo, não houve uma conversão na minha vida, porque a conversão ela é um retorno. Eu preciso retornar, mas retornar para onde? Aí quem esteve aqui ontem, ouviu a Sara pregando aqui ontem. A nossa essência está no Senhor, porque nós saímos do Senhor. E quando nós nos convertemos, nós voltamos para quem? Para a essência, para o Senhor. Então nós precisamos nos converter, e essa é a mensagem do reino de Deus. João Batista começou pregando há quase 2000 anos, e hoje nós continuamos a mesma pregação. Precisamos nos arrepender,
precisamos nos converter ao Senhor, precisamos voltar à essência que está no Senhor, precisamos nos voltar para Ele, todos os dias da nossa vida, porque todos os dias este mundo vai tentar nos levar à força, ele vai tentar nos arrancar da presença do Senhor, com sutilezas, com vãs sutilezas, com armadilhas, com ciladas. Aí o apóstolo Paulo fala as astutas ciladas do diabo. Por isso nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Não é nem contra o diabo, não. Porque tem gente falando de batalha espiritual, você tem que vestir a armadura para se defender do ataque do diabo. Não é nada disso não, gente. O texto não está falando disso. É das astutas ciladas do diabo. Porque quando a gente vê o Satanás de longe, a gente já conhece ele. Mas ele é sutil. Ele vem com princípios. Ele vem com palavras suaves, tentando nos seduzir para este mundo. E é assim que ele trabalha. Então, o arrependimento, a nossa conversão, ela é diária, porque todos os dias esse mundo tenta nos tragar, tenta nos tirar da presença do Senhor o tempo todo. E aí nós, no final do dia, devemos dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu consegui vencer mais um dia. E a palavra do Senhor está em mim. Então, João Batista começa com a mensagem: arrependam-se. Precisamos a cada dia nos voltar ao Senhor. Então a mensagem do reino de Deus é arrependimento. A terceira pergunta aí para nós: quem pode receber o reino de Deus? Quem está credenciado para receber o reino de Deus? É qualquer um que pode receber o reino de Deus? É qualquer um que pode? Não, gente, o reino tem princípios. O reino tem princípios. E o Senhor nos dá dicas de quem pode receber o reino de Deus. Olha só o que o Senhor fala para nós, lá em Lucas 6:20. E olhando para os seus discípulos, Jesus disse: bem-aventurados são vocês. Quem? Os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Aí alguém pode falar: aí, pastor, o Senhor falou comigo. Sou pobre de maré de si. Durango. É comigo que o Senhor está falando. Queridão, não é pobre de dinheiro não é pobre de recursos não. O reino de Deus não é esse pobre que ele está falando não. É aquele que é vazio de si. Aquele que não é arrogante, aquele que não é soberbo, aquele que não é orgulhoso, aquele que não é vaidoso. Isso é que ele está falando. É dessas pessoas que é o reino de Deus. O reino de Deus é dessas pessoas, pertencem a essas pessoas. As pessoas que se esvaziam de si mesmo para poder o Espírito Santo enchê-la. Porque uma lei física diz que dois corpos, né, dois corpos não podem habitar no mesmo espaço. Não há um ambiente que possa ter dois corpos diferentes atuando. Um precisa sair para o outro entrar. Se o reino deste mundo está em mim, para o reino de Deus entrar, o reino do mundo precisa sair. Para que o Espírito Santo de Deus encha-me, eu preciso me esvaziar do espírito deste mundo. O meu espírito precisa se submeter ao Espírito de Deus. A minha vontade precisa ser submetida à vontade de Deus. Então eu preciso ser pobre de espírito para que o Espírito Santo de Deus me encha. Porque senão não funciona. Porque essa lei física, que onde dois corpos não podem habitar o mesmo espaço, também é uma lei espiritual. O princípio é o mesmo. Não podem ser habitados. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. O Senhor não compartilha o reino dele com ninguém. Ele não divide o reino dele. O reino dele é eterno, é perpétuo e é único. Então nós precisamos entender que para nós recebermos o reino de Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos ser pobres de espírito. E aí o Senhor vai dizer lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Vão herdar o reino de Deus, sendo manso, sendo humilde, sendo pobre de espírito.
olhando e dizendo: Senhor, enche-me porque eu preciso do Senhor. Não sei o que fazer, não sei para onde ir. E quanto mais nós nos esvaziamos, mais o Espírito Santo de Deus vai nos enchendo. E é assim que funciona. Eu esvazio de mim mesmo e o Espírito Santo começa a me encher. E aí, quando eu começo a encher de mim mesmo, eu começo a me esvaziar do Espírito. E aí é uma matemática muito simples. Ao encher-me do Espírito, o meu espírito é submetido ao Espírito Santo. Mas ao tentar fazer com que o meu espírito sobressaia, o Espírito Santo, ele não pode continuar habitando em mim. Então nós precisamos entender que para receber o reino de Deus, nós precisamos ser humildes, precisamos ser simples, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que o Espírito Santo de Deus habite e haja em nosso coração. Amém? Entendido? Amém. Aí, como devo buscar o reino de Deus? De que forma? Com que frequência? Com que prioridade? De que jeito? Aí Jesus fala conosco lá, Mateus 6,33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas o quê? Comer, beber, se vestir, se dar bem com a família, ter harmonia na família. Todas as coisas pela qual passamos, que podem nos enfraquecer, que podem nos chatear, que podem nos amolar, que podem nos aborrecer. Todas essas coisas, quando nós buscamos o reino de Deus e nos submetemos ao Espírito de Deus, as coisas, a paz, a justiça, a alegria, que é o reino de Deus, começa a operar em nossos corações. E aí a gente consegue olhar para as pessoas, que até então nós olhávamos e nos enfurecia, porque a nossa raiz, a nossa energia, a nossa matéria, que era má e perversa, que olhava para o outro e começava a odiar o outro, agora, com a paz do Espírito Santo, com a alegria do Espírito Santo em nossas vidas, nós começamos a olhar para a pessoa e ver que cada um deles também carecem da misericórdia e da graça de Deus. Porque há uma transformação, há uma mudança, a conversão faz isso em nós. Quando nós nos convertemos, há uma mudança, precisa haver uma mudança em nós. E aí, quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas começam a ser acrescentadas. É um exercício. Ninguém falou que é fácil. Jesus não disse para nós que seria fácil. Jesus disse assim para nós: ó, no mundo vocês terão aflição. Passarão por aflições. Mas antes ele fala o seguinte, ó: eu vos escrevo isso para que vocês tenham paz. Ele não fala assim, ó: eu vos escrevo isso para que vocês fiquem com medo, que vocês fiquem apavorados, que vocês vão passar por aflição. Não. Eu vos escrevo isso para que vocês tenham paz. Vocês vão passar por aflições, mas eu já venci o mundo já está derrotado. Então isso me traz paz, porque eu sei que as dificuldades e adversidades desse tempo presente, como o apóstolo Paulo fala, não se comparam à glória que em Deus há de ser revelada em nós. Então há um princípio de Deus para nós. Nós vamos passar por momentos difíceis, sim, mas o Senhor nos alerta para que nós tenhamos paz diante das adversidades, porque as adversidades, elas duram um tempo, elas têm um prazo, elas têm um momento. Nenhum momento bom vai ser eterno, vai durar para sempre, nós vamos passar por aflições. Mas a aflição também, ela não vai ser toda a nossa vida. Há momentos que vai ter o escape, vai ter o descanso, vai ter o repouso. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele trabalha a cada momento. E conforme nós vemos a realidade à nossa volta, muitas das vezes nós podemos somatizar um fato ou amenizá-lo. Depende da forma que você vê. Quando você fica doente, você pode somatizar isso. E aí, muitas das vezes, você não consegue entender o que está acontecendo. E aí, eu me lembro que eu fiquei doente uma época, e fui parar no hospital muito ruim. Ruim demais.
Parecia que o médico queria me matar, literalmente. Eu estava com pneumonia, o médico me dava um remédio, um comprimido por dia, com pneumonia. E meu pulmão sendo comprometido. Eu decidi abandonar o hospital. E na hora que eu estava saindo do hospital, eu recebi uma ligação. Até hoje eu não sei como, nem ele, meu ex-patrão, sabe como ele conseguiu o telefone do hospital que eu estava. Só tem uma explicação, gente, é Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque na época que eu estava doente, eu comecei a ver que mesmo passando por um momento muito terrível, Deus estava operando e agindo a meu favor. Então, mas eu estou doente, eu estou passando por um momento de aflição. Comece a ver em volta como Deus está agindo a seu favor. Deus coloca pessoas certas no seu caminho. Deus coloca pessoas boas no seu caminho. Deus coloca pessoas para te ajudar num momento de dificuldade. Precisava fazer um exame, e aí o médico falou, o seu plano de saúde não cobre o exame. E aí precisávamos de R$1.000 na hora. E aí o que faz? Liga para o ex-patrão do Jorge. Olha só, o Jorge precisa fazer um exame que custa R$1.000. Pergunta se aceita cheque aí. Aceita? Então fala aí. Vem alguém buscar o cheque aqui que eu estou mandando. Assim. Isso é Deus, gente. Eu não era nem mais empregado dele. Mas Deus continua trabalhando. Então nós precisamos entender que mesmo no momento da aflição, Deus continua agindo a nosso favor e não para. Mas eu poderia fechar os olhos para isso tudo e falar, Deus permitiu que eu fiquei doente, Deus permitiu que eu fiquei no hospital, Deus permitiu que eu quase morresse. Ou eu posso olhar e ver que Deus continuava agindo e trabalhando a meu favor. Então, conforme a gente olha e a gente percebe, a gente consegue ver a poderosa atuação de Deus a nosso respeito. Então, as demais coisas vão nos sendo acrescentadas. Porque por isso que nós precisamos buscar o reino de Deus. Porque a gente começa a ter a percepção de que Deus sempre esteve no controle de tudo. Eu sempre falo que eu sofri bullying a minha vida, assim, a minha infância, a adolescência toda. Mas hoje eu tiro sarro disso tudo, hoje eu faço piada com isso tudo, hoje eu faço graça com isso tudo. Na época era muito ruim, na época era terrível, mas hoje eu faço graça. Eu faço graça com os apelidos que eu tinha, mas na época era doloroso. Mas eu compreendi que aquilo foi uma fase. Eu não preciso ficar carregando isso comigo. O tempo passou. E aí a gente aprende. Então, conforme a gente vai vivendo, Deus vai trazendo alegria, paz no nosso coração. E a justiça de Deus continua operando a nosso favor. Então, nós precisamos entender que o Senhor quer isso. Quando nós investimos no reino de Deus, Deus investe na nossa vida. Quanto mais nós aplicamos no reino de Deus, e toda aplicação, todo investimento tem um retorno, não é isso, diácono? Todo investimento que nós fazemos precisa haver um retorno. Eu vou investir, mas não espero nada em troca. Opa, está errado. Você está fazendo alguma coisa, menos investimento. Porque todo investimento requer um retorno. Então, quanto mais eu investo no reino de Deus, quanto mais você investe no reino de Deus, mais o Senhor vai nos ensinando que a vida são momentos que nós passamos difíceis, mas o Senhor já tem preparado para nós o melhor a cada dia. Não importa o dia que você esteja passando, o Senhor tem preparado o melhor para você. Apenas creia. Mas pastor, não estou vendo nada. É isso mesmo, porque a fé vê o quê? O impossível. A gente não precisa ver para tocar. Essa aqui é uma caixa. Não preciso ver. Eu simplesmente sei que é uma caixa. Eu não preciso abrir para ver. Ela está aqui. Isso é fé. Assim é Deus. O dia de amanhã eu não sei o que Ele tem preparado para mim. Pode ser que um montão de coisas aconteça, mas Deus tem preparado o melhor, independente do que aconteça. Então nós precisamos buscar o reino de Deus com qual frequência? O tempo todo, como prioridade em nossas vidas. Quanto mais nós investimos nele, mais o Senhor vai investindo em nós. E aí eu pergunto para você, o reino de Deus pode ser negligenciado? Pode? Pode, gente.
Pode. Pode sim. Pastor, não quero mais, toma aqui que eu vou embora. Estou negligenciando. Estou largando. Vou largar tudo, não quero mais ajudar ninguém, não quero mais orar por ninguém, não quero mais abençoar a vida de ninguém. Estou negligenciando. Estou deixando. Eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa, o Senhor me chamou, mas eu não quero, vou embora. Posso fazer? Posso. O Senhor me deu a liberdade de fazer. Vai haver consequências? Sim. Mas eu tenho essa possibilidade. E o Senhor diz para nós, lá em Lucas 9:62, o Senhor diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tem gente que faz isso? Um monte. Tem um monte. Então eu posso negligenciar? Posso. Posso deixar de querer trabalhar? Posso. Não devo, mas posso. Então o reino de Deus, ele é algo que pode ser negligenciado. Ele pode ser deixado. Ele pode ser abandonado. O nosso rei, ele pode ser desprezado como foi desprezado. Não deveria, mas pode. E aí uma outra pergunta para nós. O reino de Deus pode ser perdido? Não sou eu que estou falando não, gente, é a Bíblia, tá? A resposta é bíblica, não só é minha não. O reino de Deus pode ser perdido? Vamos colocar o texto aqui? Olha só o que Jesus falou. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Então, o reino de Deus pode ser retirado de nós? Pode. Por que ia ser retirado deles? Porque eles não criam no rei. Porque eles rejeitaram o rei deste reino. E aí Jesus continua. O reino de Deus será entregue a quem? A um povo que produza os seus respectivos frutos. Frutos de quê? De arrependimento. Que é a mensagem lá de João Batista. Produzam frutos de arrependimento. Aí os judeus viraram para João Batista e falaram: isso não, nós somos filhos de Abraão. Aí João Batista falou: rapaz, se Deus quiser, ele pega essas pedras que estão aí no deserto, que tem um monte, ele faz dessas pedras filhos de Abraão também, rapaz. Produza frutos de arrependimentos. Produza bons frutos, para que o vosso fruto permaneça. Então ele pode ser tirado de nós e dado para alguém que realmente acredite, alguém que sirva, alguém que seja humilde, alguém que seja simples, alguém que olhe e aproveite as oportunidades e reconheça que Deus está no controle. Porque fomos chamados para servir. O reino de Deus, ele é serviço. O reino de Deus, ele é trabalhar em prol do outro, do próximo, é servir ao próximo. Quanto mais eu sirvo, mais eu cresço no reino de Deus. O reino de Deus, ele não é deste mundo, ele não parece com os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo, quanto mais poderoso eu fico, mais soberbo, mais arrogante, o sujeito vai ficando. No reino de Deus, quanto maior o sujeito vai ficando, mais simples e humilde ele é. É antagônico. Aí eu vejo assim, às vezes, uns camaradas que estudaram muito, os caras são uns caras inteligentes, mas não são sábios. Eles acham que chegaram no nível espiritual tão alto, tão grande, que eles param até de ir na igreja. Eles param até de servir. Porque eles sabem muito, eles conhecem muito. São inteligentes, mas não são sábios. Porque o sujeito sábio, quanto mais sábio ele é, mais servo ele se torna. Quanto maior ele se torna, mais serviço ele pratica, em prol do outro. Eu estava estudando e lembrando de Salomão. Salomão, quando ele orou ao Senhor, ele pediu o quê? Sabedoria. E a Bíblia diz que Salomão se tornou o homem mais sábio de toda a terra. Mas aí você vai ver os últimos dias de Salomão. A soberba, o orgulho, começam a dominar o seu coração. E tudo aquilo que a palavra do Senhor condenava, ele começa a fazer. Por quê? Parou de servir. Começou a querer ser servido. E aí, sai do reino de Deus.
começa a parecer com reinos deste mundo, aonde passa a ser servido, mas no reino de Deus nós passamos a servir. E aí os últimos dias de Salomão, em nenhum momento ele vai buscar a principal mensagem do reino de Deus, que é arrependimento. Salomão, quando descobre que o seu reino está sendo dividido, ele, em vez de buscar o perdão do Senhor e buscar o arrependimento junto ao Senhor, não, ele tenta matar aquele que o Senhor escolheu para substituir ele lá na parte do reino de Israel. Ele não busca o Senhor. Então nós vemos que o quê? O arrependimento, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento na fé cristã e para nós permanecermos no reino de Deus. Por isso precisamos produzir frutos de arrependimento. E aí, para nós terminarmos, eu falei lá sobre o reino de Deus, e aí eu fiz aquela pergunta, né? Quem pode receber o reino de Deus? E eu falei que os pobres, os humildes. Mas quem pode herdar o reino de Deus e a vida eterna? Lá em Coríntios, Paulo fala assim, Coríntios 15, 50, Paulo diz assim: quero dizer com isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então eu e você, da forma que nós nascemos, da forma que fomos gerados, não podemos herdar o reino de Deus. Ninguém pode. A pessoa natural, ela não pode herdar o reino de Deus. Paulo diz que é incompatível. O que é corrupção, ou seja, esse corpo aqui ele é corrupto por quê? Porque ele fica doente, ele perece, ele envelhece. Por isso que ele é corruptível. O tempo, o desgaste vai acontecendo. As coisas vão se corroendo. Ele não pode herdar a incorrupção, que é a eternidade. Então o apóstolo Paulo diz nesse texto, esse texto é um texto lindo, gente. Se você tiver oportunidade, leia essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, leia esse capítulo todo. É um capítulo lindo. Que Paulo diz que no dia do Senhor, nós que ainda estamos vivos aqui, seremos transformados. Os que já dormem no Senhor serão acordados primeiros e serão transformados primeiros. E nós seremos transformados depois. Mas esse corpo não pode herdar a eternidade, porque ele é perecível. E aí vai vir uma grande transformação. E aí ele fala para nós que nós, da forma que nós nascemos, que vivemos a nossa vida neste mundo, não podemos herdar o reino de Deus. Não podemos herdar a eternidade, a vida eterna com Deus. Precisamos de uma transformação, precisamos de uma conversão, precisamos nos voltar à essência do Senhor. E aí Jesus vai falar lá em João 3. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, aí para nós lermos juntos, João 3, 5 a 7. Jesus falando com Nicodemos, um mestre de Israel, Jesus vai falar com Nicodemos. E aí eu falei aqui na semana passada que era uma conversa meio sem pé e sem cabeça. Jesus falando de algo, Nicodemos entendendo o outro. João 3, 5 a 7 diz assim: Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, ou seja, nós que nascemos do nosso pai e da nossa mãe, nós somos carne. Mas, ao aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador, a sermos aceitos no reino de Deus, nós somos nascidos do Espírito. E aí, quando nascemos do Espírito, passamos a ser Espírito. O nosso Espírito passa a ser como o Espírito Santo de Deus. Passamos a ter a mesma essência, passamos a ter a mesma raiz, passamos a ter a mesma forma. E aí ele diz, não fique admirado que quando eu dizer, vocês precisam nascer de novo.
precisa haver conversão, precisa haver arrependimento. Sem isso, não podemos herdar o reino de Deus. Não podemos herdar a vida eterna. Pastor, por que o Senhor prega essa mensagem? Porque essa é a mensagem do reino de Deus, essa é a mensagem que Jesus pregava, essa é a mensagem que os apóstolos pregavam. Essa mensagem que a igreja primitiva pregava, o arrependimento. Sem ela não tem como estarmos no reino de Deus. Não tem como nos voltarmos para o Senhor, não tem como nos voltar para essa essência primaz. Quando o Senhor nos soprou lá e nos fez ser vivente, alma vivente, nos deu a sua essência, e nós passamos a viver em novidade de vida. E aí nos voltamos ao Senhor na nossa conversão, aonde entendemos que é impossível vivermos neste mundo sem a presença do Senhor e passamos a viver nessa novidade de vida. Aí a parábola do semeador diz que as nuances deste mundo, as coisas, as oportunidades, começam a nos sufocar, como a semente que nasceu lá, entre os espinhos, que começam a ser afligidos pelas necessidades do dia a dia, pela corrupção, pelas insensatez desse tempo, e começamos a ficar sufocados. Mas você não é esse, querido, você é a boa semente, que caiu na boa terra, e aí você começa a produzir fruto. E aí, quando a gente faz isso, o reino de Deus começa a florescer em nós. E aí, o reino de Deus, ele tira a tristeza e nos traz a alegria. Tira a guerra e nos traz a paz. Então nós precisamos entender que nós precisamos a cada dia buscar com força, buscar com intensidade. Porque como João Batista falou, como o Senhor Jesus falou, o reino de Deus ele precisa ser tomado com esforço. E só os que se esforçam se apegam, se aproximam, conseguem conquistar a Ele. Não tem outro jeito. Literalmente, é na marra, é com força, é com empenho. Não dá para esmorecer no reino de Deus. Porque quando começa a fraquejar, e a nossa força for pequena no dia terrível, não vamos conseguir dar conta. Porque o nosso inimigo, o reino inimigo do reino de Deus, ele joga sujo, ele é desleal. Ele tem artimanhas, ele tem sujeiras para nos perseguir, para nos derrubar. Está sempre colocando alguma coisa no nosso caminho para tentar nos impedir de voltarmos para Deus. Se Satanás fosse entrar numa luta de boxe, ele seria desclassificado o tempo todo, que ele só ia dar golpe baixo, gente. Ele luta sujo. Ele luta sujo. Ele quer nos destruir o tempo todo. Mas sabe por que Satanás quer destruir você? Porque ele não quer ir para o inferno sozinho não, gente. Ele quer um montão de companhia. E aí por isso que ele luta sujo. Mas nós, como servos do Senhor, precisamos nos revestir da autoridade, da nossa armadura, colocando o capacete, para não pensarmos pensamentos que desagradem ao Senhor. Colocar a couraça da justiça que está apoiado no cinturão da verdade. Calçar as sandálias para pregarmos o evangelho da paz. Usarmos o escudo da fé, que não é para nos proteger de lanças, de espadas, não, é para nos proteger dos dardos, coisinhas do dia a dia, coisinhas pequenas que nos corrompe, que nos derruba, que nos faz cair. Não são as grandes coisas que nos faz cair, porque quando você vê uma arma de Satanás longe, grande, você logo, opa, deixa eu ir embora. Você repreende. Mas o dardo inflamado, ele vem muito rápido, que você não sabe nem de onde te veio para te derrubar. É para isso que nós precisamos do escudo da fé. E você precisa fazer uso da palavra de Deus, que é a nossa espada. É a única parte da armadura que é de ataque. Ih, pastor, agora deu ruim. A espada na minha mão está mais para canivete. Ainda canivete cego. Está dando para cortar nada. Não, querido. Você precisa usar a espada, você precisa treinar, você precisa se capacitar, você precisa aprender a manejar a sua espada.
Porque no dia da batalha, se você não souber como manejar a sua espada, você vai ser uma presa fácil na mão do inimigo. E é como eu falei, se você lutar com o inimigo que joga limpo, já é difícil, imagine você lutando contra o inimigo que joga sujo. Ele quer nos destruir, mas o Senhor veio aqui para nos dar vida, e vida com abundância. Então eu preciso, e você também precisa, se voltar ao Senhor a cada dia, se converter ao Senhor a cada dia. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Então esforce-se, busca o Senhor com todo o seu coração, com todo o seu empenho. Ah, pastor, amanhã eu faço isso. Amanhã pode ser muito tarde. O dia do Senhor é hoje. O dia de se arrepender é hoje. A hora do arrependimento é agora. A hora de se voltar para o Senhor e entender que eu preciso servir ao meu irmão para o poder beneficiar-me também do reino de Deus. Quando eu sirvo ao meu irmão e o meu irmão me serve, nós estamos agradando ao Senhor. O reino de Deus, ele é serviço todos os dias. E quanto mais eu sirvo, mais eu agrado ao Senhor. Porque ele também falou, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Não para de trabalhar nunca. Eu digo sempre que eu estou com 40 e poucos anos já no reino de Deus servindo. Deu mole, perdi uns anos, mas sei lá, devo ter uns 35 anos de serviço. Dá até para se aposentar. Só que no reino de Deus não tem aposentadoria não, gente. Você continua servindo o tempo todo. Você continua trabalhando o tempo todo. Você continua praticando o tempo todo. Então pratique, sirva em todos os lugares. Sirva na sua casa, sirva aqui na igreja, sirva lá no seu trabalho, sirva no ônibus, na condução. Sirva o Senhor o tempo todo, porque você está rodeada de pessoas que precisam ser alimentados pela palavra de vida que o Senhor nos concede. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar uma canção que nós cantamos aqui no louvor. E a canção diz, toma tudo aqui, a casa que sou eu está pronta. Eu sou essa casa, estou pronto para te servir, para te seguir. Que nesse tempo, nós invocamos o teu nome. Acende a chama em mim, e que venha sobre mim o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos somente a ti. E por isso nós vamos cantar ao Senhor.